Ah, ok, é isso aí. Então, estamos aqui para mais um encontro de todas as quartas-feiras, para estudarmos um pouco aqui sobre parábolas. E vamos começar, antes de mais nada, fazer a nossa abertura aqui com o nosso querido colega, o Luiz. Luiz, por favor, faça as honras. Olá, pessoal, vamos nos relaxando, nos tranquilizando, unindo as nossas auras, unindo-nos com os mentores desse trabalho, unindo com os nossos mentores individuais. E eu vou dizer vou ler uma prece aqui, que é uma prece muito bonita, é uma prece muito antiga, que veio da antiga Irlanda. Quem tiver curiosidade de pesquisar depois, procura prece irlandesa. Vocês sabem que a Irlanda é uma terra de muita tradição espiritual, terra dos gnomos, das fadas, do doente. Bom, quem viu Harry Potter já viu tudo. E essa prece diz o seguinte, que era quase uma poesia, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente em suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. Que as gotas de chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque seu espírito, que o sol ilumine seu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso em seus ombros e que Deus envolva você no manto do seu amor. Uma boa aula a todos. Ah, legal. Aí o Luiz fazendo uma abertura diferente, bacana, inspiradora, poética. Isso é bacana. É bom começar assim, né? Muito bom. E vamos lá já fazer aqui a chamadinha nossa aqui para as nossas atividades. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Peraí, tela inteira, se eu conseguir, ok? Só para avisar para vocês que lá no canal do Espírito do Evangelho temos aí o nosso podcast, já está lá, o Notícias do Plano, capítulo 11, gente. Capítulo 11, a coisa vai indo, vai indo. Então tá lá, temos várias informações falando sobre outras colônias espirituais, fala sobre reencarnação, fala sobre hierarquia, tem um monte de conversas aí entre o Lísias e o André Luiz. Tem a exposição de sexta, falando sobre a mentira, que eu aproveitei como gancho, que nós estamos ouvindo muito no noticiário, né? Mentira, mentira, mentira. Fala, vamos falar um pouco sobre mentira e a reforma interior, como que se dá isso. Tem umas orientações bacanas aí do Emmanuel. E a aula passada, que está também já disponível, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, a parte 2, tá, que já está lá também no nosso bom e velho canal. Inscrevam-se, curtam, sempre ajuda, né? E hoje, como nós estamos falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, a nossa parábola de hoje, eu só vou encerrar. Luiz, eu vou só. É isso, obrigado, Luiz. A parábola que nós vamos ver hoje, que é a dos dois filhos, está lá em Mateus, se vocês estiverem com a Bíblia aí, Mateus 21, Mateus 21, vocês vão ver que é quase uma continuação, é a parábola, mas por outros meios. Só que antes de nós começarmos essa parábola, que está lá em Mateus, capítulo 21, eu sugiro para vocês que vocês deem uma olhada, né, antes, no começo do capítulo 21, se vocês estiverem com a Bíblia, capítulo 21, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, porque a gente sempre tem que colocar a parábola dentro de um contexto. Então, o que está acontecendo? Pegar a parábola sozinha, você não consegue entender toda a parábola. Então, Jesus está chegando a Jerusalém. Olha lá, chegada do Messias a Jerusalém, lá sentadinho no burrinho e tal. Aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai expulsar os comerciantes no templo. Olha só. Então ele já chega sendo reconhecido como Messias. Fica imaginando você como um fariseu, um saduceu, né, vendo Jesus chegar daquele jeito, sendo aclamado pelo público. Depois Jesus vai lá no templo, onde é o local dos negócios, tá certo? Negócios, rola um dinheiro lá. Aí vai Jesus, expulsa os comerciantes do templo, faz aquela limpeza lá no templo. Como que está o humor dos nossos queridos fariseus e saduceus? Muito bravos com Jesus, porque Jesus está mexendo no ponto nevrálgico para eles lá, que é a questão da grana, a questão de manter o status quo, de manter aquela situação que para Jesus era impensável, né? Transformaram o templo num local de comércio.
Aí os nossos queridos saduceus e fariseus chegam para Jesus, está lá também nesse mesmo trecho, está a partir do versículo 21, se eu não estou ficando completamente, não, 23, e Jesus responde às autoridades, porque eles perguntam para Jesus, com que autoridade você faz isso? Perfeito? Então, olha como a coisa está tensa. Na sequência, quando eles fazem essa pergunta, Jesus dá lá, faz uma resposta, mas uma resposta aberta, ele vai para a parábola dos dois filhos. Vai para a parábola dos dois filhos, que ele lê na sequência aqui. Eu vou ler para vocês, perfeito? Que diz o seguinte, na parábola dos dois filhos. O que acham disto? Então, ele está falando para o público e também para os saduceus e para os sacerdotes lá. O que acham disso? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E aí ele respondeu, não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. Ou seja, filho, vai trabalhar lá na vinha. E o filho respondeu, eu irei, Senhor. Mas não foi. Okay? Mas não foi. Aí Jesus pergunta lá para os sacerdotes, lá para os fariseus, para os saduceus, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí disseram, eles respondem para Jesus. O primeiro, Jesus lhe disse, e eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, se fosse um sacerdote e fosse comparado assim, e falasse, olha, você como sacerdote vai ser o último da fila, lembra os últimos serão os primeiros serão os últimos? Aqui, a continuação daquela parábola. Eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista, né, veio a vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês mesmos, depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Olha só, então eles não se arrependem, eles não mudam de posição. E na sequência, nós já vimos essa parábola quando nós fizemos lá Marcos, a coisa continua, Jesus não para. Então, Marcos, nós vimos lá quando nós estudamos as parábolas em Marcos, que é a parábola dos agricultores assassinos, né? Vocês lembram que tinha o herdeiro foi cobrar, aí os caras foram lá e mataram o herdeiro do pai. Ele estava cobrando lá os vinhateiros, e os vinhateiros foram lá e mataram o sujeito. Então, veja como é uma sequência de recados que Jesus está passando para os fariseus e para os saduceus, em relação a toda essa situação que está ocorrendo lá. Ele está questionando tudo aquilo que está acontecendo e está colocando o dedo na ferida. Isso é agradável para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes? Não, não é. O que vai acabar acontecendo é que eles querem prender Jesus, querem matar Jesus. Então, tudo isso está dentro desse contexto que nós estamos aqui analisando. E depois, na semana que vem, nós vamos concluir ainda um pouco essa conversa com a próxima parábola, que é a parábola do banquete de casamento. Parábola do banquete de casamento, que é a nossa próxima parábola que está dentro desse contexto também. Então, aí vai ter a festa, Deus está chamando todo mundo, o que vai acontecer? Como que vai ser esse negócio? Quem que está sendo convidado? Quem não está querendo, está sendo convidado e não está querendo participar dessa festa? Então, isso nós vamos ver, mas também está dentro desse contexto de críticas de Jesus aos fariseus, aos saduceus, à equipe religiosa da época lá, os religiosos da época, que tinham uma preocupação muito mais pecuniária, muito mais ritualística do que efetivamente espiritual. Perfeito? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma questão a ser colocada? Porque aí eu vou falar umas coisinhas sobre essa passagem, mas estou aberto aqui a comentários aí, se alguém quiser falar. Senão eu já vou começar aqui, tá? Bem, o Mateus, se vocês se lembram, Mateus tem 2 frases. Então, um está na Sermão da Montanha, se vocês se lembrarem, lá no 7:21, né? Que ele fala o seguinte, quer dizer, que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai. Vocês lembram disso, né? E tem uma outra também que está em Isaías, que é uma frase de Isaías, mas que Jesus também fala, também está em Mateus, no capítulo 15. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, só para vocês começarem a entender como Mateus vai utilizando isso ao longo do Evangelho, para mostrar sempre que tem, assim, os religiosos, eles estão distantes de Deus. Toda hora ele está falando isso. Mas nessa parábola, eu acho que é legal a gente lembrar da parábola que nós vimos, da vinha, né? Os trabalhadores da vinha, porque lá Deus está toda hora convidando
olha, venha participar. Venha, né? Às 9 horas, meio-dia, 3, 5 da tarde, está sempre chamando, sempre convidando. Ele não está obrigando, ele está sempre chamando. Aqui é a mesma coisa. Então, Deus, que é o Pai, e que interessante, né? É sempre um pai, ele não é um pai castigador, não é um pai não é uma pessoa, como os fariseus e os saduceus colocavam lá para a população, para os judeus da época, que era um pai severo, castigador, né? Não era nem pai, né? Eles chamavam de outra coisa. Deus estava longe dessa ideia mais fraterna, de estar mais próximo, de ser um ser misericordioso. Não, para eles não era assim, né? Então já começa uma conversa, uma ideia um pouco bem diferente do que estava sendo transmitida pelos fariseus e saduceus em relação a Jesus. Mas o pai está sempre chamando. Então ele chega para os dois filhos e fala: olha, venha trabalhar na vinha. Está convidando, venha trabalhar na vinha. E cada um dos filhos tem uma reação. Né? Um fala que não vai, mas depois ele se arrepende e vai. E o segundo fala que vai, mas não vai. E aí, como é que fica essa situação? Né? Quer dizer, ele está convidando, um fala que não vai, mas acaba indo. Ele se arrepende. Lembram que está escrito aqui? Ele se arrepende. Se arrepende. Aí, quando você se arrepende, né, nessa ideia de Jesus, ele fala assim: puxa, eu preciso trabalhar na vinha, eu tenho que melhorar. E aí ele se arrepende e vai. O outro diz para ele: eu vou, pai, fica tranquilo que eu estou lá. Daqui a pouquinho, eu estou levantando, só estou resolvendo um problema aqui, estou mandando uma mensagem no WhatsApp e já estou indo. E não vai. Quem são esses caras? Quem é esse filho? Quem é esse filho? Esse filho são os religiosos da época, que ficam falando de Deus, Senhor, Senhor, como diz Jesus, né? Ou falam de mim, mas não me honram, falam, né, pelos lábios lá, mas não me honram. São esses daí que Jesus está colocando o dedo na ferida. São para eles que esse segundo filho é o filho que está representando essa casta religiosa da época. Né? Só que ele está fazendo essa pergunta, assim, ele está falando para a população, ele está falando só para as pessoas, assim, o povo? Não, ele está falando para os sacerdotes e para os fariseus e para lá os saduceus. Ele está falando na frente deles essa parábola, na frente deles. E ainda faz uma pergunta, né? Quem deles está fazendo lá a vontade de Deus, não é isso? Ele fala, qual deles está tendo um comportamento mais correto? E eles, os saduceus, lá, os sacerdotes, têm que chegar para Jesus e falar: o primeiro filho. Então, eles mesmos estão se auto-incriminando, eles mesmos estão se publicamente. E aí vem Jesus e põe mais lenha na fogueira, como se já não bastasse tudo aquilo que ele está falando, como se já não bastasse aquela situação toda. Aí ele fala dessa questão qual dos dois fez a vontade do pai, né? Qual dos dois fez a vontade do pai? E aí eles são obrigados a responder, né? O primeiro. E aí eles falam: ó, por isso que eu lhes garanto, eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Falando isso na frente dos sacerdotes, para os sacerdotes, para lá os fariseus, para os saduceus. Falando isso na lata. As prostitutas e os cobradores de impostos vão chegar antes de vocês. Os últimos serão os primeiros. Ok? E fala mais. Não para aqui, né? Não para. Ele diz aqui o seguinte, que os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver tudo isso, tudo aquilo que ele já estava fazendo, todas as questões que ele estava falando, todos aqueles ensinamentos, eles não se arrependem. Tá certo? Eles não se arrependem, eles continuam insistindo naquela mesma situação equivocada e eles não se arrependem, eles não aceitam que eles estão errados, eles continuam duros naquela posição, não aceitam. Em contrapartida, as prostitutas, os cobradores de impostos, cobrador de imposto, por exemplo, né? Nós temos a passagem de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, muda totalmente, nós já vamos ver, eu acho que mais para frente talvez a gente veja Zaqueu, mas nós já falamos em aulas anteriores lá sobre Zaqueu. Então, Zaqueu era um cobrador de imposto, era um chefe dos cobradores de impostos, é o chefão lá em Jericó, e ele pega, muda tudo, dá metade dos bens para os pobres e depois ainda vai pagar 4 vezes mais quem ele eventualmente tenha cobrado a mais de imposto. Então, e aí Jesus fala: olha, a salvação entrou na sua casa, porque ele se arrepende.
Perfeito? Mateus também era um coletor de impostos. Mateus, que depois vai ser o discípulo também, o Levi, também era um coletor de impostos, também estava acompanhando Jesus. Então vejam como essas pessoas que, no entendimento da época, para os religiosos eram pessoas pecaminosas, eram pessoas que estavam contra a lei, que eram impuras, essas pessoas estavam mais próximas do entendimento de Deus do que eles. Começaram errado, perfeito? Falaram, não, eu não quero saber de religião, não quero saber de uma atividade espiritual, mas num certo momento eles se arrependem a partir da mensagem de Jesus, então isso muda o comportamento deles, muda o entendimento deles, e aí eles vão cuidar da vinha. E a vinha, o que é a vinha? É o reino de Deus, é o reino de Deus dentro de cada um de nós, claro, né? Vamos fazer a reforma interior, vamos melhorar, vamos ser espíritos melhores, então eles vão cuidar dessa vinha que o Pai está chamando toda hora, que é o mesmo convite que o Pai faz para nós o tempo todo. Puxa, vamos ser, por favor, né? Filhinho, venha trabalhar na vinha, venha fazer sua reforma interior, venha ser um espírito melhor. E a gente pode falar para ele, não, pai, não quero, mas depois se arrepende e faz. É o que acaba acontecendo na maioria das vezes com cada um de nós, né? Mas tem aqueles que são mais duros, mais complicados e que não aceitam. Por fim, mas não menos importante, se na época de Jesus, essas pessoas que ele fala lá, que são as prostitutas, os cobradores de impostos, tal, eram os que entrariam no reino dos céus em primeiro, né? Apesar de serem os últimos, eles seriam os primeiros. Hoje, quem que seriam essas pessoas? Quem seriam essas pessoas que assim, chutando, não quero grandes debates aqui, mas só para a gente pensar assim, quem seriam essas pessoas hoje? Se Jesus estivesse aqui, o que ele falaria para nós em relação a isso? Quer dizer, se ele pudesse estar na frente de certos religiosos da época, que também não mudou muita coisa, vamos combinar aqui que ainda tem uma certa, né, tem um certo, uma situação meio parecida em determinadas circunstâncias. Mas quem seriam então esses daí que seriam os últimos? Seriam os últimos hoje, mas vão ser os primeiros. Quem seriam essas pessoas? O que vocês acham? Porque lá para ele são aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade praticamente, né? Os cobradores de impostos, as prostitutas, enfim, então aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Quem seriam essas pessoas hoje para nós? Se é que tem, o que vocês acham? Eu acho que qualquer um que esteja se esforçando e tendo vontade de se reformar intimamente, de seguir os ensinamentos, de vivenciar os ensinamentos, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, né? Perfeito, também é uma maneira de ver, claro. Em tese, né? Se a gente não está nesse caminho que a Sandra está falando, todos nós somos não estamos ainda, seríamos assim, ainda não seríamos os últimos, né? Não caiu a ficha ainda, mas a gente tem que toda hora estar meio atento a esse trabalho na vinha. Tem dia que a gente está afim de trabalhar na vinha, tem dia que a gente não está afim. É mais ou menos isso que você está falando, né, Sandra? Isso. Se eu entendi. Perfeito. Mas vamos mais. E mais? Vamos lá. Eu acho que não mudou muito, na verdade, viu, Antônio? Continuam sendo os mesmos perfis. Né? Então, os líderes religiosos e políticos hoje, da mesma maneira, também não teriam espaço, digamos assim, e muitas prostitutas, muitos até bandidos, né? Pessoas que começaram a carreira, entre aspas, na bandidagem, que em algum momento podem se arrepender e acho que não mudou muito o perfil, não. Exato. E na verdade, isso que a Bárbara está dizendo é algo importante para nós aqui. Quer dizer, quem são os excluídos hoje? Quem seriam esses excluídos de hoje para nós? Né? E nós vamos ver isso, sem querer dar spoiler, mas se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, tem aquela, acho que vai ser a nossa última parábola que nós vamos estudar em Mateus, que é o discurso que Jesus faz do julgamento das nações, e ele fala, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Enfim, está lá. É impactante aquilo. Então, essas pessoas são as excluídas. Essas pessoas são as excluídas nos dias de hoje, que muitas vezes, nós não estamos vendo. Sem tirar aqui o mérito do que a Santa colocou, porque também está correto. Às vezes também nós mesmos nos autos excluímos aqui, às vezes a gente não quer trabalhar na vinha, está tudo bem. Mas no pensamento de Jesus aqui, nesse contexto, ele estava pensando que os pobres da época, nas pessoas que estavam aí
não tinham assim um atendimento, um olhar espiritual para elas, uma ajuda para todas elas, né? Não tinha, era casta, eram situações totalmente diversas, elas tinham que ficar lá naquela situação e não poderia ser alterado uma vírgula. Então, isso que a Bárbara está colocando é bem bacana, e eu acho que é importante para nós sempre termos essa visão, porque às vezes a gente olha o evangelho como uma coisa distante. Os saduceus, os coletores de impostos, as prostitutas, tá muito legal, tudo isso naquela época, não temos nada mais, Jesus não fala mais com a gente hoje, e não é verdade. Nós o evangelho é tão atual, e por isso que é bacana nós conversarmos, estudarmos o evangelho, porque o evangelho ele é totalmente atual, mas nós temos que ter olhar para isso, temos que entender essas questões todas, e não ficar à margem, não, isso não, Jesus nunca ia falar um negócio desse, né? Porque fica um ranço mesmo, e eu não queria que nós tivéssemos esse ranço, um ranço assim de tipo, ideológico, não é isso, não é isso, sabe? É uma crítica que ele fazia na época, e que também vale para nós hoje, mas nós temos que ter essa tranquilidade e esse entendimento de dar uma olhadinha nisso também, de ver por esse prisma também. Ana Rubim, você quer falar alguma coisa? Vamos lá. A hora que você estava falando questão de quem são os excluídos, ou quem são aqueles que estão seguindo, me bateu uma dúvida aqui. Porque quando ele fala dos seguidores, né, e que eles se apresentam como muito virtuosos na aparência e não seguem. Só que, por exemplo, hoje existem muitas pessoas que estudam, né? Se esclarecem, algumas dão palestras e tudo, são boas pessoas, trabalham nessas palestras, dando apresentando coisas bacanas de estudo e tudo, mas eles não seguem um Deus. Não tem um Deus. Seriam os ateus. Onde nós colocamos? Eles não são seguidores? Ou eles são inconscientes, porque como eles fazem o bem, trabalham bacana? Isso me pintou uma dúvida, porque eles não seguem nenhuma religião. Olha, não, mas isso... Onde fica? Não, tá tudo bem. A questão é o seguinte, quer dizer, a pessoa pode ser um ateu, por exemplo, mas ela pode trabalhar no bem. Ela não precisa estar ligada a alguma religião, por exemplo. Ela pode ser uma pessoa extremamente caridosa, mesmo sendo... Mas porque isso é dela. O espírito dela é dessa maneira, mas não casou uma religião. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa hipócrita, uma pessoa malvada. Ao contrário, porque eu conheço muitas pessoas, e acho que todos nós aqui conhecemos, e também vemos muito sobre isso, dizer, pessoas que se dizem absolutamente religiosas, né, terrivelmente evangélicas, ou sei lá o quê, né, terrivelmente cristãs, né, aquelas coisas que a gente vive ouvindo esse negócio aí, né, essas maluquices, que não são. Né? Na hora de dar um auxílio na hora de dar um auxílio emergencial, mas isso é um absurdo. E aí, como que faz? E os excluídos, como que ficam? E fala que é Jesus, fala que segue Jesus, aí faz marcha para Jesus. Vocês estão entendendo a questão, como é que é? Aí fala de atendimento das pessoas aqui. Nós temos que falar a verdade, gente. Aumenta o número de pessoas que estão passando fome no país. Sabe? Cadê Jesus no coração dessas pessoas? Essa aqui não é a pátria do evangelho? Eu estou falando perguntas para vocês pensarem. Cadê os excluídos? Os excluídos a gente não pensa, esquece os excluídos. Não é da minha alçada isso aqui, não tem o que fazer. Tá bom, você pode, é um direito, mas temos aqui uma questão. Perfeito? É isso que eu estou querendo colocar, Ana, em cima. Por que eu acho que o evangelho é tão importante para nós? Porque hoje nós vemos com maior tranquilidade as pessoas colocando pedra debaixo de ponte para não deixar o morador de rua dormindo, ou jogando água neles à noite quando eles estão dormindo, que a gente acha que tudo isso está tudo bem. Bom, esses caras são os excluídos, e os caras ficam falando sobre Jesus, que são os mesmos caras que fazem a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Quer dizer, em qualquer nível. Eu não estou falando aqui, fulano, federal, municipal, sabe? Qualquer nível é dessa maneira. Sabe? Então, se a gente quer ser pessoas que realmente seguimos Jesus, nós temos que estar de olho nessas questões. Só isso que eu estou colocando para vocês. Vocês não precisam concordar com nada do que eu estou falando, mas eu acho que se nós somos
cristãos, espíritas, se nós temos como ideia a caridade, se nós temos como ideia seguir os ensinos de Jesus, nós temos que olhar essas questões com um pouco mais de profundidade do que nós estamos fazendo e deixarmos um olhar mais, esse olhar hipócrita, esse olhar mais ritualístico, esse olhar mais Jesus, aquele bem bonitinho. Não, temos que olhar as questões que ele está colocando aqui, que são questões sérias na época dele e que continuam sendo sérias nos dias de hoje, perfeito? A Juliana Ferraz está com a mãozinha levantada e a Liliane na sequência. Alguém? Ô, Juliana Ferraz, fala aí, Juliana Ferraz. Vamos lá. Na realidade, Antônio, assim, o que eu não sei se é o caso da gente identificar quem que é. O fato que eu vejo são o seguinte, 2 grupos. Aqueles que ainda não se atentaram, não se despertaram, e ainda estão adormecidos e que podem acordar, e aí eu nem daria nomes a eles, são simplesmente aqueles que ainda se encontram adormecidos, né? É lógico que não é fácil acordar, nem para a gente que já está acordado, não é fácil acordar, a gente vive tropeçando aí nas coisas, e aqueles que de fato utilizam o verniz, que eu entendo que seja o outro grupo a que Jesus se referiu aqui, aquela pessoa que tem o verniz e que, no fim, é outra pessoa por trás do verniz. Isso, a máscara. A máscara. Mas, no entanto, eu acho assim que os pecadores a que Jesus comenta, tudo bem, na época haviam grupos, assim, talvez muito claros de quem eram os pecadores. Hoje em dia a coisa está muito diluída, né? Tem pecador de tudo que é gênero. Então eu não consigo identificar um grupo específico. Eu acho que é uma questão de ainda estar adormecido, desse arrependimento ainda não ter caído a ficha, e ele começa com coisas pequenas. Eu não sei se eu conseguiria identificar um grupo. Não, eu entendi o que você está falando, mas eu acho que a grande questão que você está colocando é o seguinte, são os pecadores, mas os pecadores na visão de quem? Na visão dos fariseus, dos saduceus, e normalmente essas pessoas que são os pecadores na visão deles, são as pessoas que são as excluídas, entendeu? E que Jesus está querendo resgatar de algum jeito, porque eles não estavam fazendo parte de coisa alguma. Então esse eu acho que é o ponto, mas eu entendi a sua questão, tá? Tá tudo bem, tá bom? Mas eu estou dando um olhar aqui diferente, veja, gente, de novo, é um olhar do Antônio, que não está fazendo na cabeça de vocês, eu só estou dando uma opinião aqui, uma visão minha em relação a isso, que vocês podem concordar ou não, e está tudo certo. Eu acho que é isso que é o bom do debate e da conversa. Mas, de repente, alguma coisa que a gente está falando aqui, acende uma luzinha. Ou não, fazendo assim, Antônio é louco. Também está tudo bem, tá certo? Vamos lá, a Liliane quer falar uma coisinha, e depois o Ariovaldo. Vamos lá. Na verdade, eu estou na linha da Juliana, porque o que eu pensei é exatamente o que ela falou. Eu não acho que tem um título, a prostituta, o que mora embaixo do viaduto, enfim. Eu acho que são, de fato, os arrependidos de verdade, de coração. E Deus sabe identificar isso, porque para ele ninguém usa... nós podemos usar as nossas máscaras, mas ele sabe quem nós somos. Ele sabe se, de fato, nós estamos realmente arrependidos, querendo... buscar uma nova vida, né? Uma nova forma de pensar e de agir, porque tem muita prostituta aí que não está nem um pouco arrependida, está lá, continua fazendo o trampo dela, né? Então, na verdade, a minha linha de pensamento está muito ligada ao que a Juliana falou. É isso. Perfeito, tá tudo certo, não, tem razão. Eu acho que são categorias, tanto que ele fala, o filho, olha a parábola, como que ele coloca, um filho, ele chama, ele convida o filho. Sim. Aí o filho fala, não vou, mas depois ele se arrepende. Então ele está falando daquelas pessoas que estavam marginalizadas, mas que se arrependem. Perfeito? No caso que você está colocando, não houve ainda um arrependimento. A Juliana também colocou um pouco isso, né? Quer dizer, ainda não houve aquele momento do arrependimento, ela continua dizendo não. Mas uma hora, quando ela faz aquele arrependimento, aí tudo bem, vai. Mas o que eu estou colocando é uma outra questão, além dessa que vocês estão colocando, estou colocando a questão da exclusão. É só isso. Ariovaldo, vamos lá. Eu diria o seguinte, que o espontâneo não dos pecadores rejeitados era o início de um sim de arrependimento. E o falso sim dos fariseus. Dos fariseus nada mais era do que um verdadeiro não. Exato. É isso mesmo.
E é isso que ele está falando, por isso que ele é um pai, veja, é Deus. Deus não é filho, não é pai de todos nós. Como é que ele pode ter 2 filhos? Então, ele tem 2 filhos. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Primeiro, é um absurdo, na época, falar que Deus é um pai, porque o Deus, como eu já disse para vocês, é aquele ser que castiga, que é duro, né? Enfim. E ele está falando, não, é um pai. E um pai que tem 2 filhos. Devia ter um filho só, mas tem 2 filhos. Então, um está fazendo a vontade do pai, o outro não está fazendo a vontade do pai. E aí, quem seriam essas pessoas que não estão fazendo? É a casta religiosa da época que não está fazendo. Enquanto tem aqueles que não estavam fazendo, mas se arrependem, e aí passam a fazer. Alguém chegou a dar uma olhadinha em alguma obra espírita sobre essa passagem? Só para a gente ver se tem alguma aqui. Eu passei uma liçãozinha de casa para o Luiz aqui, e eu estou achando que o Luiz tem alguma coisinha para nos falar aqui sobre alguma dessas obras espíritas. Não precisa falar de tudo não, viu, Luiz? Eu sei que você está com um monte de coisa aí. Mas podemos falar de uma obra aí que você achou mais legal, uma visão espírita. Vamos mudar aqui. O que é uma visão espírita sobre essa passagem, essa parábola dos 2 filhos? Alguém tem alguma? O Antônio, mas o Eliseu Rigonati, mais ou menos, é essa linha que você acabou de falar. Que ele diz o seguinte, que os filhos, o filho que disse que não vai e depois foi, personifica os filhos de Deus que nunca pensaram em seguir com retidão em aprimorar suas almas e se entregaram a paixões inferiores, mas um dia se arrependeram e voltam para Deus e trabalham para o seu progresso espiritual e de seus irmãos. Entendi. Olha, Eliseu Rigonati. Aí eu estava falando do Luiz, o Luiz caiu. O Luiz caiu, gente, olha só. Desabou o Luiz aqui. Eu estou mandando para ele aqui, volta, meu filho. Ele falou que a internet caiu, vamos ver se ele volta. Se não voltar, eu vou esperar ver se mais um pouquinho. Mas é legal o Eliseu Rigonati falar, você vê, bate. Eu nem tinha visto o Eliseu Rigonati, bate um pouco também dessa interpretação. Alguém tem mais alguma outra questão aí que... Antônio, eu estava pensando o seguinte, enquanto as meninas estavam falando, né? A Lili falou, tem muita prostituta que não necessariamente se arrependeu. Eu vejo da seguinte forma, não é uma questão de se arrepender, todos nós temos as nossas faltas, defeitos, todo mundo tem seu orgulho, a vaidade, etc. Todo mundo tem, se não tivesse a gente não estaria aqui na Terra, né? Exatamente. Estaríamos atender ao chamado nessa situação é respeitar as leis que Jesus nos passou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acho que a pessoa pode ser uma prostituta e ainda assim ser extremamente caridosa, atenciosa, preocupada com o próximo. Ela é muito mais, de repente, próxima a Deus do que um religioso lá no Vaticano que só quer saber de roubar o dinheiro da população, é um abusador de menores, etc. Então, assim, não é o se arrepender totalmente das suas faltas. Acho que ninguém aqui conseguiu se arrepender totalmente. A gente nem tem consciência, muitas vezes, ou até nem tem condições. De repente... Vai pegar até um bandido, às vezes tem bandidos e bandidos, né? Tem aqueles que cometem crimes assim super violentos sem necessidade. Tem outros que roubam por necessidade, porque a mãe está passando fome, tem um filho em casa. Assim, a gente consegue entender se está errado? Claro que está errado, mas você consegue entender, é por uma necessidade. E apesar disso, eventualmente pode praticar o bem, pode ter o amor dentro do coração. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses julgamentos. Sim. E foi bom você ter esclarecido, porque realmente pode parecer uma questão de julgamento, e você tem toda a razão. Da mesma forma que eu falei de um ateu, que um ateu pode ter aí, apesar de ser ateu, isso não identifica como uma pessoa boa ou ruim, nada disso, porque ele é uma pessoa como nós, né? E a mesma coisa a questão da prostituta que você falou, do cobrador de imposto e tudo mais. Você vai ter pessoas que vão ter comportamentos distintos, como nós também temos. E quando você fala dessa questão de que é difícil para nós, lembra do Santo Agostinho, eu adoro essa questão 919, que ele fala que o nosso próprio cérebro vai chegar para nós e vai falar, olha, você tá fazendo uma coisa legal, você, sei lá, mão de vaca, você não gosta de dar dinheiro para ninguém, mas porque você é um cara econômico. Então, nós sempre vamos arranjar desculpas para justificar as nossas imperfeições. Isso que você colocou é perfeito, é isso mesmo. Cada um de nós tem uma série de defeitos, e é duro em conseguir enxergar esses defeitos, né? É bem difícil. Mas vamos lá, legal, Bárbara, bem colocada aí essa questão. Deixa eu só ver aqui a ID quer falar, depois a Rosina, depois a Elizabeth, e o Luiz acho que voltou. Eu vi o Luiz voltando em algum lugar aqui, mas eu não sei se caiu de novo. Tá bom. Tá lá o Luiz, eu já vi o Luiz, perfeito. Então vai, ID, vamos lá. Depois eu vou chamar o Luiz, hein? Vamos ver o que ele trouxe. Então, aqui tem a parábola dos ensinos de Jesus, do Schutter, né?
Aham. Ele inverteu, né? Ele falou que primeiro foi o filho que Tá, o que falou não. o que falou Falou que não, ia, que falou não, que que ia ia, e não que ia e foi. não foi. Aham. Isso. Tá, ele fala assim, o primeiro é a personificação da crença sem obras, né? Do credo sem obras. E o segundo é o tipo de homem inteligente, negando-se ao trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou não em si, não com a palavra abstrata a crença e obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas obras que deliberou fazer trabalhando na vinha. Uhum. Então, ele fala da obediência cega, né? Que não é só ir lá e fazer a coisa, falar que crê e não fazer E não nada. faz nada, não adianta. Exatamente. É isso aí. Bacana. Rosina? Foi. Então, o que eu vi também, que para mim eu achei que estava certo, é que nós não devemos trabalhar só em proveito próprio, mas em proveito dos outros também. Sim. É um pouco isso que eu estou tentando aqui passar, pouco, porque às vezes a gente fica muito preocupado assim na parte individual, mas tem a questão coletiva, né? E que são os tais dos excluídos, mas tá tudo certo, é isso mesmo. A gente tem que olhar um pouco. E para nós espíritas isso é fundamental, né? Fora da caridade não há salvação, é a caridade que vai nos ajudar a ser mais humildes, é a caridade que vai nos ajudar a de alguma forma aliviar uma situação do outro, né? Difícil do outro. Tudo isso está dentro desse nosso pacote, como espíritas. Legal, Rosina. Elizabeth Flores, ou mais conhecida como Beth, vamos lá. É que eu ponho por causa do mediúnico, né? Que tem que... Então, em cima do que a Bárbara falou, eu acho que não é o título, né? Nem a ocupação da pessoa é que interessa, né? Ela deu o exemplo de uma prostituta, o que quer que seja. O que vai muito, assim, importante é as ações da pessoa, né? Sim. Então, não importa o que ela seja, ela tem que ser caridosa e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Então, tirando o título dela, é o que vai dentro do coração. Pode ser um mendigo, que a gente costuma ver, que é caridoso com um cachorro. Outro dia eu vi na televisão, né? Que ele morava numa Kombi, porque ele não conseguia alugar lugar nenhum que aceitasse o cachorro dele. Então, ele foi morar numa Kombi, só porque ele queria que o cachorro dele também tivesse. Então, é isso, não é o título, né, da pessoa, e sim o que ela faz, as ações que ela tem. Né? Em cima de tudo do que a Bárbara falou. Muito bem falado. Tá. Não, e eu acho bom quando vocês falam as coisas, porque vocês já viram que o debate aqui é caótico, né? E é bom quando vocês vão arrumando, porque às vezes a gente fala uma coisa e aí depois dá uma interpretação errada, mas aí vocês vêm, aí um vem e levanta uma questão, arruma, e assim a gente vai construindo juntos aqui essa conversa. Isso mesmo. Muito bom mesmo, Beth. Deixa eu ver aqui. Luiz, você tá aí, Luiz? Cadê você, Luiz? O Luiz caiu de novo? Não, cadê o Luiz? O Luiz caiu de novo. Não. Luiz tá aí. Ô, Luiz, vamos lá, Luiz. O que você tem? Ó, já falaram de Cair Baixútel, já falaram de Eliseu Rigonati. O que você tem aí mais aí? O que você andou dando uma olhada aí? Você tem que abrir o microfone, Luiz, senão você não vai falar. A gente não consegue... O Luiz está sem a internet. A internet dele caiu, desabou. Deixa eu botar aqui para ativar o som, Luiz. Só clicar aí que vai abrir. Não? Ativar mudo. Agora sim, vai. Eu pesquisei no Caibar Schutel, no Paulo Alves de Godoy e no Eliseu e no Rodolfo Caligares. Tá bom, então vai de Rodolfo ou vai do Paulo? O outro nós já falamos. Vou fazer um de cada. Né? Eu peguei um de cada. O Paulo Alves de Godoy, ele fala com relação ao filho que ia, mas não foi, porque essa parábola é do filho que ia, mas não foi, e depois o que não ia, mas foi, e depois o outro que ia, mas não foi. Não é? Então, ele diz o seguinte, o filho que não ia, mas foi, representa todos aqueles que se reformam intimamente, se arrependem do mal que fizeram e voltam para o Pai, e aí seguem os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Já Rodolfo Caligares, com relação ao segundo filho, aquele que ia, mas não foi, diz o seguinte, esses são aqueles que procuram manter as aparências
parecendo pessoas de bem que, no fundo, não são. São os formalistas, os fariseus e os líderes religiosos. Esse é o exemplo dele. Isso, e nós temos que tomar cuidado, e nós não cairmos nisso, que isso também é muito fácil para nós, né? Isso é o mais fácil, inclusive, né? Fazer a reforma íntima é o mais difícil. Ser uma pessoa que realmente se segue é muito mais difícil. Parecer que é um espírita cristão bacaninha, né? Só porque está lá toda semana, mora na casa espírita, quando não dava para nós estarmos encarnados na casa espírita, ainda não dá, né? Mas quem sabe no futuro. Mas não é isso, né? Fazer evangelho no lar toda semana, tomar água fluidificada todo dia, cada 10 minutos tomar água fluidificada, não é isso, né? Isso aí seria quase um ritual. Antônio, particularmente, eu acho que quando a gente chegar no plano espiritual, duas perguntas eles não vão fazer. Primeiro, quem nós somos, porque estão cansados de saber. Segundo, qual é a nossa religião, porque isso não tem a menor importância. E se é que nós temos alguma religião, porque aquilo que a gente estava falando agora, ajuda o Carna Rubim, né? Tem pessoas que não têm religião alguma e são pessoas muito mais fraternas. Quantas vezes você ia no culto, na igreja, onde quer que seja, né? Isso acho que não vai ser perguntado, é as atitudes que contam, né? Perfeito, exatamente. Toda comparação é desastrosa, né? Exatamente. Comparar, julgar, rotular, isso tudo é muito não é bem-vindo para nós que temos que fazer a nossa reforma íntima e ficar com esse olhar. Né? Comparar eu acho até legal. Comparar é bom, não, porque você chama... que seja para crescer. Porque é bom se você compara para baixo, não é bom. Não, eu sei, mas você... Sintonia... Não, tudo bem, mas aí você está... eu entendi, você está no lado negativo, mas se você não compara, não exerce um senso crítico, também fica difícil. Isso também é um periguinho para nós aqui como espírito. Não podemos julgar, não podemos falar... Né? Que aí você tem que ter um senso crítico. Não precisa ser que nem eu, assim, um senso crítico muito exacerbado, né? Mas pode ter um pouquinho, né? Beleza, deixa eu só ver aqui que a Sandra aí, curado, depois o Ariovaldo. Vamos lá, Sandra. Não, Antônio, falando em pessoas sem religião, hoje aqui no Estadão, o Leandro Carnal tem um artigo dele que chama A Fé e Suas Obras, e ele fala bem isso, ele faz uma analogia entre a fé, que seria a fé e o amor, né? Então, assim, a gente sai distribuindo eu te amo para todo mundo, né? Então, não só para relações românticas, mas que o Luiz está com o microfone aberto aqui. Pronto, já fechei do Luiz. Tá dando microfonia aqui, vamos lá. Não, a gente hoje em dia costuma falar um eu te amo para todo mundo e para amigos, né? Amigos, irmãos, pais, mães, todo mundo, né? Só que assim, aí ele fala assim, você me ama? Quanto cuidado você dispensou a mim? Então, seria a fé sem obras, né? Porque assim, se você ama mesmo uma pessoa, ele escreve assim: acredito na louça lavada, na noite passada em claro com alguma doença, no abraço no momento de dor, no velório compartilhado, na sopa trazida no quarto no inverno. Então, eu acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer ali no primeiro filho, né? Que tem a fé sem obras. E você sair distribuindo eu te amo e não fazer nada disso, é uma fé sem obras, né? Então, acho que a gente mostra. Isso só para trazer um pouquinho para as coisas do dia a dia, né? Não só os políticos, os fariseus, trazer uma coisa para o dia a dia. Exatamente. Só não gostei da parte de lavar louça, que eu tenho um certo trauma disso. Porque... mas é porque você ama, né? É a parte que me cabe no latifúndio aqui, a AID também. Ariovaldo, ama é assim mesmo. Mas tem que colaborar, tem que fazer a sua parte, né? Vamos lá. Ariovaldo. Acho que de tudo que foi falado, de pessoas ocuparem cargos ou não, eu acho que uma profunda parábola você se resume naquela do samaritano, né? Exatamente. Que é de Lucas que nós vamos ver, que está lá os dois, passa o fariseu, passa o sacerdote, passa o levita, vê o rapaz todo estrupiado na estrada e não para. Porque não é uma coisa impura, não posso mexer, quem é essa pessoa e tal. Aí vem lá o samaritano, que os judeus odiavam, e pega, né, ajuda o sujeito que está caído lá na estrada, ajuda aquela pessoa. Né? É isso. Então, não é só uma questão de
né? De questão religiosa, mas é questão do que está dentro do nosso coração. Luiz, você tem mais alguma? Você falou do Caligares, tem mais alguma que você quer, só para a gente já ir caminhando aqui para o final? Não, no final, todos concordam que quando Jesus se diz os publicanos e as meretrizes entrarão no céu antes de vós, os publicanos ou cobradores de impostos, depende da Bíblia que se lê. Sim. Né? Ele estava dizendo o seguinte, que esse pessoal inicialmente significavam as pessoas mais pecadoras, mas que por muito sofrerem acabam adquirindo uma sensibilidade, se tornam acessíveis e, quando tocadas pelo amor, mudam de vida e se tornam pessoas realmente melhores. Eu acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, na equipe do Espírito da Verdade, tem um exemplo brutal disso. Santo Agostinho, que era um jovem devasso, deixava sua mãe Mônica, que acabou virando Santa Mônica, uma das santas mais importantes da Igreja de Roma, de cabelo em pé. Ele até, quando rezava, dizia: meu pai, me dê a castidade, mas não agora, que eu quero aproveitar mais um pouquinho. E depois se transformou em quem é. Quer dizer, sempre se pode mudar para melhor. Sim, exatamente. Sempre a gente pode. O que a gente não pode é ficar na falsidade. Ah, pai, eu vou, mas não vai. Aí é complicado. Tem que ter uma clareza, tem que ter uma postura, tem que saber se a gente está sendo hipócrita, estamos usando máscaras. Né? Isso não importa quem... Né? Isso vale para a nossa vida, nessa vida, vidas anteriores, vidas futuras, né? Tem que tomar sempre esse cuidado, temos essa perseverança num caminho bom, num caminho que permita alguma transformação moral nossa. Muito legal. Ana Rubim, vai, que nós vamos encerrar daqui a pouco, hein? E você vai fazer um encerramento, então não fala muito não, vamos lá. Não, eu só queria ler aqui do livro As Parábolas de José de Souza de Almeida, quando ele coloca assim: a parábola ensina que o pai não importa a natureza do pecado, mas o arrependimento, a decisão de reforma íntima e o trabalho para concretizá-la, né? No caso, a atitude. Perfeito. E aí bate com o arrependimento que está na Bíblia, mas eu entendo aqui que às vezes a palavra arrependimento, mas é uma tomada de consciência, vamos chamar assim. Acho que fica mais neutro, né? Uma tomada de consciência, fazer, puxa, não estou no caminho bom, tem que mudar isso. Mudar para um caminho melhor, que acaba acontecendo. Quando nós vamos para a casa espírita, por que nós fomos para a casa espírita? Porque a coisa não estava boa, a gente falou assim, preciso mudar alguma coisa na minha vida, não sei o que é. E aí você vai e, de repente, nós fomos para uma casa espírita, mas podíamos ter ido para qualquer outra coisa, e acabamos tendo esse momento de consciência. É essa consciência que está sendo lá, olha, o pai nos chamando de alguma forma, em algum momento da nossa vida, chamando, olha, vamos para a vinha, vamos cuidar da vinha. E aí nós, naquele momento, falamos, vamos, né? Vamos embora. Beleza, gente. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes de nós irmos para o nosso encerramento? Só lembrando, então, que semana que vem nós vamos falar sobre a parábola do banquete nupcial. Essa parábola é bacana. Lutero odiava essa parábola, mas nós vamos falar sobre ela. Ele odiava, ele não entendia como Jesus, um ser tão bonzinho, fofinho, conta essa parábola. E nós vamos saber por quê. Semana que vem, tá bom? Não percam. Beleza? Podemos ir para o nosso encerramento, então? Ana Rubim, está pronta aí, Ana Rubim? Então, vamos nos acalmando, agradecendo as reuniões, a reunião e o ensinamento que hoje recebemos. E vamos também doar, né, em forma de arco-íris, com lindas flores coloridas, e vibrando. Vamos vibrando por o nosso planeta, pelos nossos governantes, que eles sejam portadores de sabedoria para poder dirigir, né? Vamos vibrar pelos jovens, crianças, idosos, pelos doentes de corpo e da alma, por nossos familiares e amigos, e por aquele que temos dificuldade em nos relacionarmos. E, por fim, vamos humildemente pedindo vibração por nós mesmos, né? E que Jesus esteja sempre presente em nossos corações, em nossos lares. Assim, vamos vibrando também por todos aqueles que nós conhecemos e que necessitam da nossa vibração.
E assim, vamos encerrando com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana Rubim. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. E semana que vem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, nos reuniremos para ver a parábola do banquete nupcial. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa tarde.